Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre o Banco do Brasil, pessoal, e uma notícia que está circulando no mercado, que o Banco do Brasil é cobrado pelo MPF, ou seja, o Ministério Público Federal, por uma indenização num valor trilionário, pessoal. E o que isso poderia afetar o Banco do Brasil no médio a longo prazo? Até porque, de acordo com a notícia que o mercado está pregando, tá? Perceba aqui que o MPF de fato abriu um inquérito com o Banco do Brasil para revogar aí ações com relação à escravidão. O MPF aqui ele cita, né, que o Banco do Brasil ele teve aí relações, né, com a escravidão em um passado, no século XIX, e aí o MPF quer que o Banco do Brasil pague, tá? Ou seja, 1,4 trilhão como uma indenização aí para fundos específicos, tá? Então, nesse vídeo, vamos discutir aqui sobre essa indenização, o que isso pode afetar o Banco do Brasil no médio e longo prazo. Mas antes de discutir aqui sobre esses giros de notícias, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Então é muito importante que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe o like no vídeo que ajuda muito no engajamento e deixem sugestões aqui, porque também ajuda muito aqui, pessoal. Se eu souber as sugestões de vocês, eu posso trazer um vídeo exclusivamente do que vocês querem aqui no canal. E vamos, pessoal, bater essa meta de inscritos, porque quanto mais esse canal crescer, mais eu posso ajudar vocês aí com o meu conhecimento de mercado e fazer com que vocês atinjam a liberdade financeira, que é o meu propósito principal aqui com vocês, tá? Antes da gente comentar sobre essa notícia, pessoal, vale ressaltar que o Banco do Brasil ele é a maior posição da minha carteira de ações, tá? Eu tenho aí uma quantidade de 3.426 ações do banco, ele representa 82% da minha carteira, tá? E aí o Banco do Brasil surgiu aqui essas notícias no mercado que a Uniafro, tá? Que no caso é essa instituição, né, que está processando o Banco do Brasil no MPF, acabou apresentando um documento elaborado em março deste ano que quer cobrar 1,4 trilhão do Banco do Brasil pela participação, segundo estudo da instituição no tráfico de escravos, né, de escravos no século XIX. O cálculo apresentado pela instituição multiplicou 30% do lucro líquido do banco em 2023 por 136 anos, pessoal. Chega até a ser engraçado isso aqui, né? Realmente é um valor bem substancial para cobrar do Banco do Brasil. E aí a grande dúvida que som dos investidores, eu recebi muitas e muitas perguntas no meu direct, tá, do Instagram, muitas perguntas, né, no meu particular, e aí eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês se de fato isso irá acontecer. Pessoal, sendo bem franco aqui, eu acho esse cenário bem improvável. Primeiro que a Constituição Federal Brasileira, o próprio Congresso Nacional, né, a lei brasileira, não permite indenizações para grandes empresas de uma magnitude tão elevada como esta. Mal o que poderia acontecer com o Banco do Brasil se o MPF acabar ganhando na justiça, já que o Banco do Brasil ele é um banco estatal, detém aí 50% mais uma ação do controle acionário que pertence à União Federal, o governo acaba se beneficiando do banco, tá? E o Banco do Brasil, ele é um banco muito relevante na nossa economia, fazendo aqui até a grosso modo, falando com vocês, se o Banco do Brasil viesse a ter uma indenização deste tamanho, tá? O banco poderia quebrar e levar de fato a economia brasileira a uma falência generalizada, porque não só o Banco do Brasil seria afetado, mas outras instituições, como os outros bancos, outras empresas também seriam afetadas e a gente entraria num cenário de crise bem elevado aqui no Brasil. E não só a crise financeira, crises inclusive de outros aspectos. Então, dificilmente o governo deixaria o Banco Central, deixaria o Banco do Brasil entrar num nível de falência desse com uma indenização de 1,4 trilhão, né? Porque o banco ele se tornaria muito insolvente. Consequentemente, o governo iria injetar ali uma liquidez, fazer com que o banco continuasse operando. Então, minha particular opinião, que na verdade nem é uma opinião, é um fato, você pode até pesquisar na lei, é impossível, pessoal, diria impossível que o MPF acabe aprovando, né, o Congresso Nacional uma indenização nessa proporção, pessoal, não tem como, tá? Malemar, se no caso essa Uniafro a conseguir apresentar provas coligadas
de que o Banco do Brasil teve participações, né, em mão de obra escrava, de comércio escravo por via de tráfico, malemar ele pagaria uma indenização por mais gravíssima, levando aqui uma consideração bem grave de 10 bilhões de reais, que é o máximo que uma empresa de capital aberto hoje na Bolsa de Valores pode pagar. E mesmo assim, se o banco fosse pagar 10 bilhões de reais, não seria de uma vez só. O governo federal, para não prejudicar a economia brasileira, tentaria fazer um acordo com o MPF ou com o Congresso Nacional para que, de fato, esse valor fosse amortizado em parcelas. Pode ser amortizado em até 30 vezes, 12 vezes, que ficaria ali 1 bilhão por mês que seja. Então não faria uma diferença substancial no balanço do Banco do Brasil se de fato essa indenização fosse aprovada. E detalhe, é uma indenização no cenário mais grave. Para quem não sabe, pegando aqui o balanço do Banco do Brasil, pessoal, para quem não sabe, a mão de obra escrava no século XIX tinha como principal níveis de atuação a manufatura e a produção. Se o Banco do Brasil tivesse as suas atividades coligadas na manufatura, né, e na produção, haveria sim uma possibilidade do banco ter uma indenização, claro, não no nível de 10 bilhões, mas ali uma indenização de 300 milhões a 1 bilhão de reais, que hoje não seria basicamente nada para o Banco do Brasil, né, pagar uma indenização aí de 300 milhões a 1 bilhão de reais, tá? E jamais, pessoal, não tem como, tá? Isso aqui é apenas para gerar cliques, apenas para fomentar a indústria de notícias. Pessoal, não caiam nisso. Isso aqui é para gerar preocupação em você e que você acabe clicando nessas notícias. Por isso que eu falo, né? Por isso que o Décio Bazin até diz, tá? Invista em boas ações a longo prazo, né? Compre ações de dividendos até o objetivo final e fiquem afastados da bolsa e suas más influências. Tá aí uma prova disso, pessoal. Se você ficar olhando notícias o tempo todo, olhando aí toda hora ruídos, você vai se desesperar e vai vender as suas posições. O mercado, ele quer que você fique girando a sua carteira, porque as indústrias se alimentam disso. No caso, a corretora se alimenta de taxa de corretagem, as notícias se alimentam do seu clique, né? A B3 se alimenta de emolumentos. Então, eles querem que você gire de todo jeito a carteira e realmente parece que o investidor ele não tem paz nesse cenário. Mas, como eu falo, pela lei e a Constituição brasileira, esse valor é totalmente inexistente, tá? Malemar, o Banco do Brasil, no cenário mais grave, poderia levar uma multa bilionária ou até milionária, que seria o mais plausível. E para o banco levar uma multa ali de 1 a 2 bilhões, 300 milhões, pessoal, se for aprovado, tá? Porque hoje o Banco do Brasil detém uma equipe de advogados, né? Muito satisfatórios, uma equipe que pode proteger o banco de qualquer tipo aí de processo, não um simples processo que vai fazer com que o banco pague uma indenização. Voltando para aquele assunto que eu falei para vocês, hoje o Banco do Brasil não possui, se vocês olharem aqui a carteira de crédito do Banco do Brasil, pessoal, ele divulga aqui, né, na análise de resultados, vamos aqui na parte aqui para a gente achar carteira de crédito do banco, tá? Perceba que olhando a carteira de crédito, vamos ver se a gente acha aqui, né, para ver se a gente consegue fazer uma análise mais ampla das atividades que o Banco do Brasil tem. Perceba aqui, ó, a carteira de crédito do Banco do Brasil está atrelada hoje para pessoa jurídica, pessoa física, agronegócio e externa. E o Banco do Brasil, fora as suas atividades operacionais, ele possui a participação em suas subsidiárias, que é o Banco Patagônia, a BB Seguridade, né, e outras participações. O Banco do Brasil, ele não possui, pessoal, no caso, participações ou né, de fato, produtividade nessa questão de manufatura e nessa questão aí de produção. Então, ele não atuou nessas partes. Pessoal, então a chance, realmente, minha opinião, desse processo ser concretizado é quase nula, tá? Só se realmente o MPF, essa Uniafro, conseguissem provar de uma via bem direta mesmo que o Banco do Brasil, por alguma via de algum funcionário, vias indiretas, né, no passado, realmente teve influência no tráfico de escravos. Caso contrário, não, isso aqui não será aprovado e o Congresso vai acabar recusando esse pedido e o Banco do Brasil vai acabar ganhando a causa. Mesmo que o Banco do Brasil perca a causa, malemar, ele pode levar uma indenização ali milionária, né, de 300 a 500 milhões, e no cenário mais grave possível, que o banco infringiu realmente algum regulamento grave, bem doloso aí, o banco pode levar uma indenização bilionária. Mas, pessoal, esse valor aqui, ó, esquece, tá? E mesmo se o banco, vamos fazer uma simulação aqui, de que o Banco do Brasil, por um acaso, perdesse essa ação na justiça, que eu acho bem provável, tá? Mas vamos aqui colocar isso na calculadora, tá?
Vamos fingir que o banco levou uma multa de 3 bilhões, até porque 10 bilhões é no cenário mais grave possível. Realmente aqui, irreal o banco levar uma multa ali de 10 bilhões de reais. O governo jamais permitiria que o banco pagasse uma multa tão grande nessa magnitude apenas por causa de um fator, né? Por uma época que já faz muito tempo aí, claro, ficamos cientes que a escravidão ela aconteceu no século XIX. Portanto, né, o banco já mostrou aí formas de que está já mostrou formas de que realmente não participa mais e o banco no passado fica no passado, tanto que o banco hoje é outro, não é à toa que hoje existem aí pessoas dentro do banco de de etnias diversas, né? Seja ali etnias comuns, outras etnias. Então, basicamente aí o banco está livre desse fator, tá? Bom, falando aqui então, pessoal, vamos fazer aí esse cálculo. Hoje o banco, a projeção do mercado é que ele lucre 38 bilhões para o exercício de 2024. A gente já sabe disso, tá? Se a gente descontar uma indenização de 3 bilhões, tá? No cenário mais pessimista possível, o banco poderia lucrar 35 bilhões, o que não seria nada, tá, pessoal? Realmente 3 bi aí para o banco, aí ele ainda estaria largamente barato, tá? Se a gente tirar aqui um PL de 35, temos aí, no caso, um preço sobre lucro de 4,31. Até se o banco, que um cenário vai de 1% de acontecer, recebesse uma indenização de 10 bi, ele ainda estaria bem barato aqui, né? Se a gente pegar aqui, ó, 151 bilhões, né? E dividir por 10, no caso aqui, por 20 bilhões, na verdade, 28 bilhões, que é o impacto que o Banco do Brasil receberia se ele recebesse uma indenização de 10 bilhões de reais, né? Ainda o banco estaria cotado a 5,39 vezes lucro, bem abaixo da sua média histórica, inclusive, que fica de 6,35, tá? 5,89 dividido por 6,35, menos 1 multiplicado por 100, o banco estaria descontado ainda mesmo nesse caso extremo em 15,11% em relação à sua média. Então, pelo preço que você paga, você acaba assegurando o prêmio de risco bem grande. Mas, pessoal, posso ser franco com vocês? Dificilmente, pessoal, não tem como, tá? Esse cenário vai acontecer. Tanto o cenário de 10 bilhões de reais de indenização, como o cenário de 1 trilhão, que esse aí esquece, tá? Se não de 10 bilhões é possível, de 1 trilhão menos ainda. Malemal que pode acontecer se o MPF acabar ganhando, é aí, no caso, uns 300 milhões, 1 bilhão, e no cenário mais pessimista, 3 bilhões, e ainda assim não seria de uma vez só. O banco tentaria ver formas de amortizar isso e pagar em pequenas parcelas para esse tal fundo aí que está processando o Banco do Brasil. Mesmo assim, apenas ruídos de mercado, e aí ficamos otimistas, né, que talvez esse ruído gere uma queda nas ações, que eu duvido muito, o mercado não é bobo, tá? O mercado ele percebe quando um ruído é realmente muito, muito mentiroso, tanto que, pessoal, não tem como. O mercado ele pode ser afoito, o senhor mercado ele pode agir na emoção do momento, portanto, ele também não é tão aí ele não é tão sem conhecimento. Se ele vê um caso desse e olha, ele não vai derrubar as ações de forma alguma, tá? Não vai fazer nem cócegas, eu diria eu. Mas eu queria realmente que esse ruído, essa notícia aqui, gerasse uma queda nas ações do banco, que eu poderia comprar lá um patamar de preço bem mais baixo do que o atual, que já se encontra barato, tá? Imagina o Banco do Brasil negociando ali a 23, 24 reais, nossa, aí realmente o banco teria muita margem de segurança e eu podendo até abaixar meu preço médio. Hoje meu preço médio nas ações de Banco do Brasil é R$ 24,00. Já pensou se ele abaixa disso aqui? Poderia facilmente abaixar meu preço médio na empresa e fortificar uma posição e receber um provento muito mais elevado no médio a longo prazo. Mesmo assim, as projeções de Banco do Brasil para este ano continuam muito boas, tá? Se vocês observarem, o banco projeta lucrar de 37 a 40 bilhões de lucro. Isso nos dá um provento de R$ 2,82 a R$ 3,00 por ação no cenário mais otimista, considerando que o banco lucre 36 bi, já impactando o impacto do agronegócio que tem acontecido no país, e 40 bilhões o banco poderia pagar aí de fato, né, acima de R$ 3,00 por ação. Então, se considerarmos aqui, né, que seja 40 bilhões de lucro, pessoal, vamos colocar aqui 40 bilhões, para a gente arredondar e não colocar muitos zeros, vamos colocar 40 mil, tá? Hoje a base acionária de Banco do Brasil na Bolsa está ali de 5,73 bilhões. Vamos colocar aqui dividido, né, por 5.703, para a gente arredondar aqui as casas decimais, poderíamos ter 7,01 de LPA. 7,01 de LPA com o payout que o banco aprovou hoje de 45%, esperamos um provento no cenário mais otimista de 3,15 por ação, que nos proporcionaria nessas cotações atuais de 23, 26 e 34
11,9% de dividend yield. E para quem gosta aí do preço teto, dividido por 9%, poderia ter um preço teto de R$ 35. Portanto, pessoal, não vamos ser otimistas, vamos supor aí que o banco pague 2,82 por ação, que isso aqui a gente já está precificando uma queda aí no agronegócio, né? Uma queda aí de fato nas questões aí de agronegócio aqui no país que estão sofrendo no curto prazo, tá? Então, dividido aí por 9, nós temos um teto de 31,33, que ainda tem uma margem de segurança positiva nas cotações atuais, né? Vamos colocar aqui menos 1 multiplicado por 100, de basicamente 18,95%. E 2,82 na cotação do mercado atual, de 23, 26,34, ainda daria um yield de 10,7% nas cotações atuais. Então, realmente, pessoal, o Banco do Brasil, na minha visão, continua barato, bem abaixo do seu múltiplo de negociação médio, tá? O Banco do Brasil está bem abaixo da média histórica, com o indicador preço-lucro nos últimos 12 meses de 4,66 e o projetado ainda se encontra menor do que este, tá? Se a gente pegar aqui o valor de mercado da empresa, que está em 151 bilhões, tá? E dividir pelo lucro líquido projetado de 38 bilhões, colocando uma mediana entre 40 bi e 37 bi, teríamos um preço sobre lucro de 3,97, o que dividido em relação à sua média histórica de 6,35, tá? Nós temos um desconto aí de basicamente 37,42%. Fora que o banco continua abaixo do valor de patrimônio, muito abaixo, está com VPA aí, né, de 31,21, engraçado que esse VPA bate com o meu preço teto, muito bom isso aqui. E fora que para o banco voltar ao seu preço sobre o valor de patrimônio médio, as ações teriam que estar acima de R$ 31 pelo menos, né? E fora aí que o banco está no indicador de Graham bem barato, com potencial de rentabilidade de mais de 100%. Basta vocês pegar aqui, ó, 22,05, tá? Multiplicar pelo LPA de 5,64 e esse LPA tende a subir, mas vamos nos basear pelos últimos 12 meses para ser o mais conservador possível, tá? Vezes um VPA de 31,21 raiz quadrada, vocês podem ter um preço justo de 62,93, o que dividido pela cotação atual, né, menos 1 multiplicado por 100, vocês poderiam prever uma alta no preço justo de 138%. Então, o banco largamente barato, abaixo do valor de patrimônio, bem barato em termos de preço sobre lucro, o banco está abaixo do preço teto, pagando bons proventos e as perspectivas do mercado é que o lucro cresça ao longo do tempo, tá? Está reportando bom ROI, então para mim, pessoal, ruídos de mercado, continuo com a mesma estratégia, vou vender Banco do Brasil? Não, na realidade, totalmente o contrário. Claro, nada que é recomendação, vou continuar comprando, vou continuar aumentando minha posição e se o mercado apresentar um ponto melhor aí de compra, ele indo ali para 25, 25,50, posso estar comprando. Mas aqui já está ridiculamente barato. Por isso que eu falo, pessoal, eu compro quando está barato. Se eu fico nessa daí esperando de ficar mais barato, pode ser que a ação, de repente, inverta e acabe subindo. E aí eu me arrependa por não pegar num preço atrativo. Por isso que Banco do Brasil, no momento, sigo comprando e enquanto aí, claro, o meu caixa permitir, né? Até porque tenho direcionado aportes aí para a BR Partners, que entrou na minha zona de compra também abaixo ali dos 15,09, 15,50. Já é uma região confortável para aumentar a posição na BR Partners, e Sanepar também se encontra num preço atrativo, portanto, Sanepar é uma posição convexa da carteira, né? E eu estou usando ela para mais oportunidade. Também é uma boa empresa, paga um dividendo sólido e tem boas perspectivas. Mas a top pick aqui da carteira é o Banco do Brasil e vou seguir aumentando posição com essas quedas, né? Se vierem a ocorrer, e nesses preços vou aumentando posição, tá? Apenas acima ali dos 30, 31, que eu já prefiro ficar mais cauteloso, até porque eu vislumbro aí, tenho margem de segurança como meu princípio principal aqui da carteira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo rápido aí, né, falando sobre o Banco do Brasil. Então, se o banco vai falir, longe disso, o banco ainda continua sólido, boas perspectivas e essa notícia de mercado nada mais é do que um ruído para fomentar cliques, né, e preocupações nos investidores. Até porque a própria lei federal já diz que grandes empresas não podem receber indenizações tão elevadas a níveis estratosféricos. Pessoal, 1 trilhão, isso aqui dá basicamente aí metade do PIB brasileiro. Então, é irreal um fundo, desculpa, o nome desse fundo aqui que seja, né, Uniafro, pedir 1,30. Quer dizer, então, que você vai ter metade do PIB brasileiro só em dinheiro, né? É a mesma coisa se eu processasse o Banco do Brasil e pedisse 1 trilhão. Ou seja, meu Deus, eu vou ter ali metade do PIB brasileiro. Hoje o PIB do Brasil está ali em torno de 3 a 4 trilhões, né? Então, não é totalmente real, pessoal. Esqueçam isso aí, né?
foquem mais no óbvio, por isso que eu sigo aumentando posição aí na empresa, e esse cenário para mim é apenas um ruído. Se esse ruído der queda nas ações, vai ser muito bem-vindo para mim, tá? Caso contrário, para mim está barato e eu sigo aumentando as posições. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixar nos comentários sugestões e macetar o dedão no like, que ajuda no engajamento. Pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus e fui!